Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Kardec Tube. Eu sou Michel Macedo e nós estudamos toda quarta-feira à noite a obra de Allan Kardec, o que é o Espiritismo. Sejam todos bem-vindos. Sempre eu, o José Paniago e o Lauro Rodrigues estudamos semanalmente essa importantíssima obra que Kardec fez para os iniciantes do Espiritismo. Ele fez três obras para os iniciantes, né? Nós já estudamos duas inteiras: Espiritismo em sua mais simples expressão, resumo da lei dos fenômenos espíritas, e agora estamos estudando o que é o espiritismo. Então, estamos completando aí o trio de obras que ele criou. Os dois outros livros que nós já estudamos, você confere tudo na nossa playlist. Aliás, todas as programações da nossa semana, todos os dias, fica gravado, você tem acesso na playlist, né? O que é o espiritismo, nós já estamos no estudo 47. Já vimos aí o conceito criado por Kardec do que é o espiritismo, a melhor definição do que é o espiritismo, ele mesmo deu. Depois a gente entrou na parte dos diálogos, né? É a parte que nós estamos agora, Kardec conversando aí com o crítico, o cético e o padre. Vimos todo o diálogo do crítico e agora estamos estudando o diálogo com o cético. Já estamos aí bem avançados no diálogo com o cético. Esse diálogo com o cético ele é dividido por assuntos. Então, agora nós estamos vendo origem das ideias espíritas modernas. A gente já viu metade do texto semana passada e hoje a gente vai prosseguir. É da onde a gente vai partir. O Lauro hoje, por compromissos pessoais, não vai poder estar, mas eu e o José damos seguimento. Eu passo a palavra para o José para ele também dar as boas-vindas para vocês. Muito boa noite a todos, boa noite, Michel. Lauro não está aqui hoje, mas em breve ele retorna, né? Semana passada eu não estava, por outros compromissos não pude participar, mas é muito bom estar de volta com os amigos para a gente conversar sobre essa obra importantíssima, que é o Espiritismo, de Allan Kardec no diálogo O Cético, né? É o segundo diálogo da obra, né? Temos três diálogos, o crítico, o cético e o padre, e nós estamos aí no diálogo do cético e eu estava falando com o Michel, eu fiquei uma semana fora, mas parece que fiquei um mês. E aí estava retomando o texto novamente aqui e lembrando que o trabalho, a capacidade incrível que Kardec tinha de reunir todas as objeções, todas as críticas, selecionar, colocar uma a uma e ir refutando cada uma delas de forma brilhante, né? Simples, direta, com argumentos, com os fatos, com a lógica, sem apelar em nenhum momento para ataque pessoal, nem nada do tipo. Realmente, olha, é um diálogo muito valioso. Esses diálogos são muito valiosos e vale muito a pena serem lidos, né? Então a gente fica feliz de poder ler de novo e comentar um pouco com vocês a nossa visão sobre isso, né? Estamos encerrando aí o mês de abril, que é um mês comemorativo, graças a Deus. A gente sempre lembra de Allan Kardec e o início do Espiritismo, né? No dia 18 de abril de 1857. E a gente fica muito feliz também de poder lembrar mais uma vez essa data importante aí para todos nós. Bom, contamos sempre com os comentários dos amigos aqui no chat do YouTube e um excelente estudo a todos nós. Isso aí. Abril tem bastante comemoração espírita, né? Tem o lançamento do Livro dos Espíritos, tem o lançamento da primeira edição do Evangelho, tem a comemoração da primeira sociedade espírita fundada por Kardec, e deu a coincidência que o Kardec Tube também nasceu no mês de abril, no mês de abril de 2019. Nós completamos na última semana 7 anos de Kardec Tube, e claro que desses 7 anos, apenas em torno aí de 2 anos e um pouquinho que são de vídeos, né? Antes era só postagens, mas hoje se transformou completamente. Hoje a gente tem lives, 2 lives diárias por dia, são 10 lives semanais. Então tem live de toda tarde, às 14 horas, estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Segunda à noite estudamos o Livro dos Espíritos.
terça à noite, a obra Nosso Lar, hoje à noite, na quarta, que é o Espiritismo, quinta à noite, revistaespírita.net, são histórias reais. Na sexta, o Livro dos Médiuns. Então, são 10 lives inéditas por semana. Dessas 10, 9 são públicas, abertas. Tudo fica gravado nas playlists, pode ver quantas vezes quiser. Apenas uma é fechada para os assinantes. Aliás, quem quiser ser assinante e estudar o Livro dos Médiuns conosco, é só clicar no link que está aqui na descrição, está aqui nos comentários. É só chamar nos comentários, só chamar no WhatsApp, porque nós temos também um grupo no WhatsApp, que esse é aberto, quem se interessa por espiritismo. Já estamos com mais de 100 pessoas no nosso grupo, está crescendo, é aberto. Quem se interessa por espiritismo pode compartilhar o link, inclusive, para quem quiser entrar. Estamos organizando agora um encontro online entre os participantes para conversar um pouco. E também o pessoal pode acompanhar tudo que o Kardec Tube faz e tirar dúvidas, né? Inclusive sobre a questão da assinatura, que é muito importante. A gente tem uma meta de ter 100 assinaturas, já estamos com 37. Falta 13 para chegar na metade da meta. Então, as pessoas que tiverem interesse em estudar o Livro dos Médiuns, assim que a gente chegar em 50, a gente também vai sortear livros, né? E o grupo do WhatsApp. E quem está aqui, já quero dar as boas-vindas, mas quem está aqui ainda e não é inscrito no canal, é mais fácil, é o jeito mais fácil e rápido de ajudar, né? É só clicar aqui no inscrever-se rapidinho, já ajuda muito. E nós já temos aqui os nossos amigos. A Henriette está aqui, seja bem-vindo. O Marcos tem acompanhado nossas lives aí também, nosso mais novo assinante. O José, vocês também podem seguir as redes aí do José, tanto no Instagram quanto no YouTube, né? O José Fernando Paniago, né? Vocês encontram, tem conteúdo também, tanto no Instagram quanto no YouTube. A Francisca, que também faz parte do nosso grupo, e temos o Éder Matheus. Seja bem-vindo, Éder, se for a primeira vez. Se não for inscrito, por favor, se inscreva e, como disse o José, né? Participem pelo chat, né? Fica muito mais dinâmico e a gente pode aí opinar, saber se a gente está se fazendo entendido, né? Aqui o Éder disse, ó, comecei a estudar Kardec, estou com ele, não vamos deixar o movimento ficar religioso, místico e sensacionalista, acho que ele disse. É isso aí. Então aproveitem, aqui chegou também a Aparecida e vamos ao texto, né? A Ó, gente falou na Michel, metade, mas deixa eu desejar vou parabéns para o falar. Kardec Tube, porque eu não tinha desejado ainda. Então, parabéns pelo trabalho. Graças a Deus, 7 anos aí. As pessoas estão aqui por conta do trabalho do Kardec Tube, né? Dedicação absoluta a Kardec. Então, a gente fica muito feliz por isso e que o Kardec Tube venha a fazer muito, muito mais anos de vida pela frente, ajudando a impulsionar Allan Kardec, né? Para fazer Kardec crescer e chegar a mais pessoas. Então, parabéns por todo o trabalho. Eu que agradeço as palavras, o pessoal não sabe, mas de uma certa maneira tudo começou aqui na quarta-feira, né? Porque o Kardec Tube, óbvio que ele já surgiu com esse nome, porque a intenção era fazer vídeos no YouTube. Mas eu era completamente travado para falar na frente da câmera e no microfone, né? Então eu só tomei coragem quando a gente se reuniu um dia e disse assim: vamos fazer um estudo quarta-feira? Vamos. A gente começou a fazer as lives. E eu lembro que a gente era tão ingênuo que a gente queria fazer uma vez por mês. Ia ser uma coisa assim, né? Uma vez por mês, mas óbvio que na primeira semana já virou semanal, e aí a coisa começou a acontecer realmente. Então a coisa realmente começou a acontecer com o Kardec Tube depois que vieram os vídeos, né? E hoje Eu acho são que aí começou 2 lives quinzenal, né? Eu acho que por a gente dia. começou quinzenal e depois foi para Era semanal uma agora. coisa assim. E aí agora são 2 lives por dia e fora a de manhã, se a pessoa abrir o Kardec Tube das 8 ao meio-dia, tá ao vivo, porque eu coloco as reprises dos programas, né? Então é praticamente o dia inteiro. As redes cresceram, o Instagram tá crescendo, tá tudo. Vieram depois as assinaturas, o grupo no WhatsApp, agora tem um novo grupo também do Kardec Tube. Aliás, o Éder colocou, já pedi para entrar no grupo. Eu recebo a notificação aqui depois do estudo, eu aceito lá, Éder. Mas é isso aí. Muito obrigado e a gente segue. Tem muita coisa, muita, muita coisa. A gente só não faz porque não tem tempo e não tem condição física de fazer tudo que a gente quer. Porque o corpo obriga a dormir, senão eu fazia mais coisa. Mas ainda tem
algumas novidades aí. Em breve a gente vai fazer palestras com temas específicos para os assinantes, porque as pessoas também gostam de estudar por assunto, né? Não só as obras. Futuramente a gente vai estudar as demais obras de Kardec que faltam, né? O estudo do Evangelho é diário. Assim que acabar o estudo diário do Evangelho, que ele vai acabar mais rápido, porque é todo dia, a gente vai começar as revistas espíritas de Kardec. Aí é uma longa empreitada, mas como é todo dia, o melhor horário da grade para colocar o da revista, que é a maior obra, são 12, né? Vai ser no período da tarde. A gente pretende estudar o Céu e o Inferno, que ainda falta, a Gênese. Aqui na quarta, depois do que é o Espiritismo, a gente vai estudar a Viagem Espírita. Aí a gente vai ter completado todas as obras. Ainda quero fazer a programação do React, que é muito importante. E eu quero começar a fazer live no Instagram, uma meia hora, coisa rápida. Fazer aí um estudo mais rápido no Instagram, com outra dinâmica. Aqui é mais detalhado, e eu quero começar a estudar de novo no Instagram, nem que seja meia hora por semana, a obra que a gente já estudou, né? O Espiritismo em sua mais simples expressão, mas numa velocidade mais rápida para quem quer ter uma primeira pincelada de Espiritismo. Então, em breve a gente vai começar. Então, tem muita coisa ainda, muito projeto ainda para ser feito, é, e coisa para ser feita aí. Mas nós vamos indo. Vamos então para o texto, né? A gente está na metade do texto, não é legal começar da metade, mas aconteceu que era muito longo para um estudo só, mas a gente vai retomando. O que que Kardec está tratando? Deixa eu aumentar o tamanho aqui. Hoje o meu companheiro da parte técnica, que é o Lauro, ele faltou. Mas o que que a gente está vendo? Kardec está explicando algo muito parecido que ele faz na introdução do Livro dos Espíritos, que ele explica a sequência do histórico dos fenômenos que levaram até a descoberta da existência dos espíritos. A gente vê, ele chegou a dizer, que a gente viu semana passada, que ele partiu da hipótese materialista, isso é uma informação muito importante. Chegou a se pensar que o movimento dos objetos e da mesa, as pancadas, elas eram causadas por algum fluido material, não. Depois que se percebeu que o fenômeno tinha inteligência, então não podia mais ser algo simplesmente da ciência física, aí se imaginou que, bom, já que tem inteligência, a inteligência deve ser reflexo das pessoas que participam, porque ainda tinha uma coincidência, né? Conforme determinadas pessoas específicas estavam, a coisa acontecia. Se elas não estavam, não acontecia. Isso aumentou ainda a ideia de que era reflexo do pensamento dessas pessoas. Depois se viu que havia uma independência, então foi se procurando qual era aquela inteligência que se manifestava. Aí Kardec coloca uma informação muito importante que a gente viu semana passada, por isso que eu só estou aqui resumindo. Ele afirma que os próprios espíritos se declararam: nós somos espíritos que já vivemos e deram sua identidade. Ninguém olhou para isso e imaginou deve ser espírito. Até porque a gente também comentou semana passada a ideia de alma, de espírito, não estava muito ligado à ideia de seres movimentando objetos físicos. Então ninguém fez a, a ligação. Eles mesmos que disseram. Aí Kardec diz: bom, a partir daí a gente pôde, inclusive, tirar dúvidas com eles sobre o próprio fenômeno, sobre maneiras melhores de se comunicar e fazer perguntas todas as possíveis, já que eles são seres inteligentes. E aí Kardec estabelece, então, como ele diz, ele faz uma analogia, como se eu estivesse na Europa e pudesse me comunicar com alguém que está na Europa, sem estar na Europa. Então, para eu conhecer da América, né? Então, eu estou na Europa e ligo para alguém que está na América. Eu não tenho acesso direto, mas eu fico perguntando através da ligação para quem é habitante que está do outro lado da linha, como é que é a América, como é que é a civilização, como é que eles vivem, quem que mora lá, o que que eles pensam. Ele usa essa analogia para mostrar que foi assim com os espíritos. A gente não tem um acesso direto, mas através da mediunidade a gente pode conversar com os seres que lá habitam e obter informações. Claro que ele percebe nesse processo que nem todas as perguntas eram respondidas, que nem todas as respostas eram verdadeiras. Então ele vai ter que estabelecer critérios para saber com o que que ele fica, com o que ele não fica. E aí nasce toda
todo o espiritismo, né? Mas é basicamente esses os pontos que Kardec já tratou, a gente vai aí seguir é a partir do assim, se assim aqui, ó. Tá aparecendo aí, certo? Se assim pudesse, aqui é Kardec segue respondendo para o cético, né? Se assim pudéssemos interrogar os seres do mundo dos infinitamente pequenos, quantas coisas curiosas não ficaríamos sabendo sobre eles? Suponhamos que antes da. Ah, não, isso aqui já foi lido, perdão. Deixa eu só descer mais para baixo. É aqui, ó, sinais. Quem eram os habitantes desse mundo? Eram seres à parte, estranhos à humanidade? Eram bons ou maus? Foi ainda a experiência quem se encarregou da solução de tais problemas. Mas até que observações numerosas tivessem derramado luz sobre o assunto, o campo das conjecturas e dos sistemas esteve aberto. E Deus sabe quantos surgiram. Uns creram ser os espíritos superiores em tudo, outros neles só viram demônios. Era só por suas palavras e atos que podiam julgá-los. Suponhamos que, dentre os desconhecidos habitantes transatlânticos de que acabamos de falar, uns tenham dito muitas boas coisas, ao passo que outros se faziam notar pelo cinismo da linguagem. Ter-se-ia logo concluído que entre eles havia bons e maus. Foi o que aconteceu com os espíritos. Foi assim que se reconheceu entre eles todos os graus de bondade e malvadez, de saber e ignorância. Uma vez bem informados acerca dos defeitos e das boas qualidades que entre eles se encontram, cabe à nossa prudência distinguir o que é bom do que é mal, o verdadeiro do falso em suas relações conosco, absolutamente como procedemos a respeito dos homens. Eu acho que vou dar uma paradinha aqui, José, para a gente não ficar lendo muito e comentando pouco. Então eu passo para ti já para fazer as tuas considerações. Eu não sei se tu leu o texto anterior, se tu quiser comentar também, fica à vontade. Mais uma parte interessante do texto, né, que Kardec ele vai usando essas metáforas, essas imagens, né, para tentar explicar para as pessoas como é que se deu esse processo de construção do espiritismo a partir do contato com os espíritos, né? Então, se você identifica que naqueles fenômenos que eram inicialmente puramente físicos, movimentos de objetos, se o fenômeno parasse por aí, você deveria mesmo buscar uma explicação meramente física material, como o Michel ressaltou no início. Agora, do momento, esse é o principal aqui, né? Do momento em que o fenômeno demonstra uma inteligência, do momento em que a mesa responde a uma pergunta feita, etc., você já não pode mais buscar uma explicação física, porque quem está se comunicando ali é alguma inteligência. É o princípio de causalidade que Kardec usa, né? O princípio de causalidade diz que todo efeito possui uma causa. Então, ele vai fazer a adaptação. Se o efeito é inteligente, a causa também deve ser inteligente. Então, ficou estabelecido isso. Olha, são inteligências invisíveis que estão se comunicando de alguma maneira através dessas mesas, dessas batidas. Como se dá essa comunicação? Quem são esses espíritos, esses seres inteligentes? Não sabemos ainda. Isso era muito o início do espiritismo. Mas aí ele cria, ele faz essa analogia tanto com os habitantes da América, quanto com relação a qual que é a outra imagem que ele usa aqui? Ele usa a ideia dos habitantes, dos infinitamente pequenos, né? A gente já comentou algumas vezes sobre essa metáfora e é genial essa metáfora, né? O que a gente chama de micro-organismos, né? É o que ele está se referindo aos infinitamente pequenos. Se você para pensar na ideia dos micro-organismos, bactérias, vírus, protozoários e etc., tudo que existe aí na natureza, essa analogia faz muito sentido. Porque antes do século XVIII,
não se concebia a existência desses seres infinitamente pequenos. Ninguém imaginava que tal coisa pudesse existir. Sempre que tinha alguma doença, as pessoas achavam que era um fluido que viajava pelos ares e que passava de um para o outro, um fluido inerte, né? Não imaginava que um ser que possui uma vida e uma estrutura celular, como uma bactéria, poderia causar uma doença. As pessoas ou achavam que era uma praga do demônio, de Deus, ou era algum tipo de fluido, algum miasma do ar, esse tipo de coisa, essas crenças que existiam na época. Que... Mas ninguém imaginava essa ideia dos micro-organismos. Então, em todo o período anterior da humanidade, nunca ninguém imaginou que pudesse existir esse tipo de coisa. Ninguém imaginou que pudesse existir esses micro-organismos causando doenças. E, no entanto, existiam as doenças. Percebe? A doença é o efeito, a causa é o micro-organismo. Não é porque não se sabia da existência deles que o efeito não se fazia sentir da mesma forma. As doenças existiam. Só que qual era o erro das pessoas? A causa das doenças não era conhecida. E as pessoas atribuíam a causa a outras coisas. Ao demônio, a qualquer outra coisa, né? Agora, quando você descobre o micro-organismo, você passa a entender que esses micro-organismos é que estão causando aquelas doenças. Sempre acreditou-se que as doenças eram causadas por outras coisas, por superstição, etc, etc. Pois bem, ocorre exatamente o mesmo com o espiritismo. Antes do século XIX, não se concebia que pudesse, ao menos não se concebia de maneira racional, não era superstição misturada com misticismo, mas não se concebia que pudesse haver espíritos que são almas pensantes como nós, que estão do outro lado no mundo espiritual e se comunicam e intervêm nesse mundo. Mas essa comunicação, essa intervenção dos espíritos não existia antes? Sempre existiu, é claro que sempre existiu. Os espíritos sempre estiveram influenciando o ser humano em todas as épocas da humanidade, sugerindo pensamentos, sugerindo emoções, agindo no mundo material. As pessoas sempre tiveram um anjo guardião, não é o espiritismo. O espiritismo descobriu essa lei, mas ela não passou a existir a partir da existência do espiritismo. Assim como a gravidade não surgiu com Newton. O Newton descobriu essa lei, mas a força da gravitação sempre existiu. Então, a analogia é muito boa porque ela se encaixa perfeitamente com o espiritismo. Não é porque não havia explicação racional sobre a causa desses fenômenos que os fenômenos não existiam. O fenômeno, o efeito estava lá. Os espíritos estavam influenciando os seres humanos, os homens, e também ocorriam alguns fenômenos físicos. É que eles não, nas épocas anteriores da humanidade, eles não aconteceram de maneira tão concentrada e espetacular como foi no século XIX. Mas eles existiam. A gente sempre lembra, Kardec cita lá no Diálogo do Crítico, ele cita um autor muito antigo, dos primeiros teólogos da igreja, lá o Tertuliano, que na sua obra principal, Apologética, ele vai citar a ideia das mesas girantes. Isso é século II depois de Cristo. Ano cento e pouco depois de Cristo. Já existiam lá os fenômenos das mesas girantes. Sem contar que a gente olhar a Bíblia, está recheado de fenômenos espíritas, de mediunidade, comunicação dos espíritos, aparição, sonhos premonitórios, dupla vista, uma série de fenômenos estão lá. Então não é porque a lei que explica o fenômeno surgiu no século XIX que o fenômeno não existia antes. O fenômeno existe. O que surge é a lei para explicar a causa do fenômeno. Aí você compreende muito bem como é que ele funciona. Bom, finalizando essa parte, tendo chegado a entender que aquelas eram inteligências que se manifestavam, se aquela inteligência se manifesta através da comunicação, o que você vai fazer? Você vai perguntar o que ela é, naturalmente. Você vai querer investigar.
Você vai. Quem é você? De onde você veio? Por que você está aqui? E aí começa todo o processo de investigação que Kardec fez. Por isso que ele diz: se nós pudéssemos perguntar coisas para os micro-organismos, os infinitamente pequenos, poderíamos descobrir coisas fantásticas sobre eles. A vantagem do fenômeno espírita é que o objeto de investigação do espiritismo não é uma matéria inerte, ele é uma inteligência que se comunica. Se essa inteligência se comunica, evidentemente você vai perguntar o que ela é. É claro, quando o espiritismo foi desenvolvendo, Kardec foi criando maneiras de tentar verificar a veracidade daquelas informações, checar, confrontar as informações, para elevar o grau de, de veracidade das informações. Mas isso é uma coisa posterior. Nesse primeiro momento, a ideia de que você pode se comunicar com essas inteligências e fazer perguntas para elas, essa é uma ideia fundamental que Kardec descobriu e colocou em diante, né? E aí que surge todo o espiritismo como a gente conhece. Eu não lembro qual foi o ponto exatamente onde a gente parou, Michel, no texto. Quem eram os Deixa eu habitantes? colocar aqui. Ah, tá. Deixa eu... Foi o que aconteceu com os espíritos. Isso. Foi assim que se reconheceu entre eles todos os graus de bondade, malvadez, de saber e ignorância. Foi aqui, né? Ah, que a gente parou agora a leitura, tu disse? O que a É. gente onde a gente começou hoje? Não, onde a gente parou agora. Uma vez bem. É aqui, ó. Uma vez bem informados acerca dos Ah, defeitos e tá. das É boas isso. qualidades, aqui a gente parou. Agora a gente vai ler a observação. Uhum. Quer comentar mais alguma coisa? Não, não, pode ficar à vontade. Então, além disso tudo, eu quero destacar aquilo que a gente leu, uma das coisas importantes que justamente mostra o diferencial do que Kardec conseguiu fazer, que foi a grande novidade até então, né? Ao tratar das manifestações dos espíritos. Está aqui, ó. Aqui, ó. Tá aparecendo aí? Ele se baseou e teve acesso às experiências para formular a teoria. Isso é um ponto muito importante no estudo de Kardec, porque a quantidade de fenômenos e de experiências que ele teve acesso não tinha acontecido ainda. Você tinha os fenômenos, claro, presentes em todas as épocas, mas da maneira como aconteceu no século XIX e Kardec pôde ter acesso a essa quantidade e diversidade de experiências, possibilitou que ele pudesse fazer uma ciência disso, né? Já que uma dos elementos principais de toda a ciência é justamente o processo das experiências. Por isso que ele vai dizer o espiritismo como meio de elaboração se utilizou do método experimental. Ou seja, ele não precisou especular, simplesmente somente imaginar, tentar deduzir, tentando usar a lógica, a imaginação para imaginar como é que era a vida dos espíritos, como é que eles viviam, o que eles faziam, como eles se relacionavam. Ele teve acesso à experiência, isso ajudou muito a ele a poder fazer uma ciência da alma, porque é justamente isso que ele vai mostrar aqui. Uma vez que eles se manifestaram, uma vez que você constatou, pela própria experiência também, que eram as almas dos mortos que estavam se manifestando, e você pode trocar comunicação, você pode se comunicar com eles, é o que o José falou. Agora abre um leque, um universo completamente infinito de possibilidades que você pode perguntar tudo que você imaginar para esses seres, né?
desde a sua origem, da sua natureza, como é que se manifestam, como é que vivem, o que que fazem, se eles voltam, se eles não voltam. Você pode fazer questões graves da própria história da filosofia, né? Questões sobre Deus, você pode perguntar tudo o que vem na sua cabeça, né? Se abrir um leque de, se abrir um novo mundo realmente, né? Por isso que essa analogia que ele faz é como se eu pudesse agora me comunicar com um continente inteiro que eu desconheço e não tenho acesso diretamente. Então agora eu posso, através do diálogo com esses habitantes, saber como é que eles vivem e o que eles fazem e como é que eles conseguem, inclusive, entrar em contato conosco, né? Então nasce toda a possibilidade do espiritismo. Claro que isso também abre a possibilidade para você fazer, inclusive, perguntas triviais, né? Se você pode perguntar tudo, isso inclui perguntas extremamente inteligentes e importantes para o pensamento humano, quanto as coisas mais corriqueiras e triviais, né? E é o que acontecia muito, né? As pessoas, dependendo das pessoas, elas perguntavam qualquer coisa. Então você tinha as perguntas que eram feitas, as pessoas que se comunicavam, que perguntavam, você tinha quem respondia, que também não eram sempre as mesmas pessoas, os mesmos seres, as mesmas inteligências que respondiam. Então, o Kardec percebeu ali, olha, eu estou diante de um mundo novo, só que esse mundo novo é como o nosso, no sentido de que, assim como o nosso, eu tenho pessoas ignorantes, pessoas sábias, pessoas superiores, pessoas comuns, assim como eu tenho pessoas honestas, pessoas desonestas. Ele percebeu logo, logo, pelo teor das comunicações, ele percebeu que o mundo dos espíritos era a mesma coisa, né? Então agora você tem um novo mundo para descobrir, mas você também tem uma informação importante. Não basta eles dizerem qualquer coisa para que isso seja coerente e verdadeiro. A própria experiência mostrou isso, né? A própria experiência mostrou a diversidade das inteligências e, portanto, a qualidade boa ou ruim das comunicações, né? Ó, o Lauro tá online. Lauro, se conseguir, quiser entrar, fica à vontade aí. Esse é um ponto que chama atenção, né? É a importância dele ter se baseado na experiência e ter sabido, que é outra coisa importante também, que faz toda a diferença, o José sabe isso melhor do que eu, é importante ele ter tido acesso ao conjunto dos fenômenos que ele teve e também ter sabido interpretar esses fenômenos, né? Porque você também pode fazer interpretações equivocadas quando você está pesquisando um fenômeno, estudando as experiências. E ele teve a capacidade de olhar para as diversas pessoas que estavam propondo várias explicações, ele teve a capacidade de ver que elas não davam conta do conjunto de fenômenos, ou que elas possuíam contradições com a lógica, ou que elas possuíam contradições com outras ciências bem estabelecidas. Então, ele vai percebendo isso e vai tendo condição justamente de explicar que todo esse processo acontece, né? E aí, por isso que ele diz, ó, luz sobre o mundo, nas conjecturas, e Deus sabe quantos surgiram, quantos sistemas, né? Uns creram ser os espíritos superiores em tudo, então as pessoas tinham contato com as experiências, mas concluíram, muitas pessoas pensavam, já que são espíritos, eles sabem tudo. Olha a conclusão equivocada, mesmo tendo acesso à experiência. Outros concluíram, não, isso que está acontecendo aqui são demônios se manifestando. Vejam, cada um foi interpretando, julgando a sua maneira, né? Aí que nasce o que ele chama de sistemas, que ele vai apresentar no livro dos médiuns um resumo de todos que surgiram até chegar na espírita, no sistema espírita, né? Deixa eu ver algum outro ponto que eu quero ressaltar aqui, aquele usa de novo, né? Ó, uns tenham dito muitas boas coisas, ao passo que outros se faziam notar pelo cinismo. Ter-se-ia concluído que entre eles havia bons e maus. Veja a coerência. Você está conversando com o povo através de um meio de comunicação. Você vê que tem comunicações
que tem um conteúdo esdrúxulo e contraditório e falacioso, e você vê que tem comunicações belíssimas, extremamente ricas. Qual é a conclusão? Há diversos tipos de espíritos. É uma coisa simples de entender, né? E que, embora a gente saiba que é simples e Kardec percebeu, nem todo mundo percebeu. Nem todo mundo percebeu, né? Que havia essa diversidade, portanto, não bastava eu só me comunicar, mas eu tinha que saber como me comunicar, a quem me dirigir e o que perguntar. Então vejam que o que é o avanço de uma ciência, né? De um ponto descoberto, se abriu um leque de coisas, e desse leque de coisas você vai podando, lapidando, vendo os limites, vendo as dificuldades, sempre pautado pela experiência, o bom senso, a observação, a coerência. Veja o caminho que ele vai. Ó, foi o que aconteceu com os espíritos. Foi assim que se reconheceu entre eles todos os graus de bondade, malvadez, saber e ignorância. Ele tanto teve acesso a tudo isso que ele pôde, inclusive, classificar os espíritos, né? Ele teve acesso a todos esses tipos de comunicação, ele pôde, inclusive, criar uma classificação, que é a escala espírita, justamente para nos ajudar a. Bom, você está comunicando com os espíritos. Aí você usa a tabela, né? A escala espírita como uma referência. Pela característica da comunicação, você já identifica na escala que tipo de espírito é. E aí você já sabe o grau de confiança e probabilidade que você pode levar a sério o que o espírito está dizendo ou não. Então, olha, até isso ele conseguiu avançar no estudo, né? Ó, uma vez bem informados acerca dos defeitos das boas qualidades, cabe à nossa prudência distinguir o que é bom do que é mal, o verdadeiro do falso. Então veja, aqui ele já deixa claro que depois ele explica na Gênesis, né? O processo de comunicação com os espíritos não é um processo passivo, porque tem a parte que cabe aos homens. Cabe aos homens distinguir as comunicações, o valor delas. Por isso que ele vai dizer que é uma dupla revelação o espiritismo. Você tem os espíritos se comunicando e você tem quem está se comunicando do lado de cá, usando critérios racionais para distinguir o que eles estão dizendo. Algumas coisas você pode descobrir que são falsas, outras verdadeiras, outras boas, outras ruins, e algumas coisas você não tem como saber. São as questões que ficam em aberto. Então, por exemplo, há questões que Kardec descobriu que, tratando com os espíritos, não há um acordo, não há uma universalidade, não há uma concordância, não há uma maneira criteriosa de você estabelecer qual opinião é verdadeira. Aí o que Kardec faz? Deixa em aberto. Até isso, olha o grau da profundidade que ele foi, né? Porque você distingue, isso é falso, isso é verdadeiro, e isso fica em aberto. Então, há muitas coisas do Espiritismo que você pode descobrir por diversos critérios. Kardec vai apresentar esse conjunto de critérios durante todas as obras, né? Mas, resumindo, você tem isso. Algumas coisas você pode saber que são verdadeiras, outras você pode saber que são falsas, outras você pode saber que são boas, outras você pode saber que são ruins, e algumas você não tem como saber, são as questões em aberto. Aí ele vai descobrir que determinados assuntos os espíritos de categoria mais elevada não tratam, mas se eu tratar com os de categoria inferior, não adianta, porque não tem valor nenhum o que eles estão dizendo. Veja a quantidade de detalhes que ele vai colocar para que a gente não pensasse que basta simplesmente conversar com o espírito para obter a verdade, né? Desde o início ele deixou claro o papel da prudência, o papel de distinguir, de avaliar comunicações e, claro, de usar critérios para isso, né? Para a gente não ter aquela ideia mística que os espíritos disseram, então isso representa a verdade, eles sabem. Nunca teve isso em Kardec, né? Deixa eu ver. Bom, agora nós podemos ler. Eu vou ler o resto, então. Aqui o Vamos pessoal já lá. chegou mais, né? Chegou a, a Mari. A Mari, chegou o Lauro, que está em off aí assistindo, né? Sejam bem-vindos. E a Lídia também está aqui, a mãe do José. Sejam bem-vindos. Eu vou ler, tá? Vou ler essa parte aqui e já jogo para ti daí. Deixa eu ver quanto tempo. Temos 20 minutos, dá para ler. Então,
Segue Kardec. A observação não nos esclareceu somente sobre as qualidades morais dos espíritos, mas também sobre sua natureza e sobre o que poderíamos chamar estado fisiológico. Ficou-se sabendo por eles mesmos que uns são muito felizes e outros muito desgraçados, que não são seres à parte de natureza excepcional, e sim as almas daqueles que já viveram na Terra, onde deixaram seu invólucro corpóreo, e que hoje povoam os espaços, nos cercam, nos acotovelam sem cessar. E dentre eles, cada qual pôde, por sinais incontestáveis, reconhecer seus parentes e amigos e os que conhecera na Terra. Pode-se acompanhá-los em todas as fases de sua existência de além-túmulo, desde o instante em que abandonam o corpo, e observar sua situação segundo o gênero de morte e modo pelo qual viveram na Terra. Enfim, soube-se que eles não são entes abstratos e imateriais no sentido absoluto da palavra. Possuem um invólucro a que chamamos perispírito, espécie de corpo fluídico, vaporoso, diáfano, invisível no estado normal, mas que em certos casos, e por uma espécie de condensação ou de disposição molecular, pode tornar-se momentaneamente visível e mesmo tangível, e desde então ficou explicado o fenômeno das aparições e do contato. Enquanto dura o corpo, esse invólucro é um laço que o prende ao espírito. Quando, porém, o corpo morre, a alma, o espírito, que é a mesma coisa, abandonam, sem, contudo, deixar o primeiro envoltório, do mesmo modo como despimos as peças exteriores da nossa roupa para só conservarmos as interiores. Assim como o fruto despojado do invólucro cortical conserva o perisperma. É esse invólucro semimaterial do espírito que lhe serve de meio para a produção de diferentes fenômenos, pelos quais ele se nos manifesta. Tal é, em poucas palavras, cavaleiro, a história do espiritismo. Bem vedes e reconhecereis ainda melhor quando tiverdes estudado a fundo que tudo nele é o resultado da observação e não de um sistema pré-concebido. José. É bem interessante, né? Ele continua no texto e aí a gente encerra, né, essa parte. Depois vai vir meios de comunicação, então a gente encerra aqui essa parte do diálogo sobre a origem das ideias espíritas, né? Então, nesse trecho que nós lemos, ele continua explicando para o cético o avanço das ideias espíritas, como é que se deu a pesquisa que ele mesmo fez. É isso que ele está explicando aqui, né? Ele está explicando como é que foi a maneira com que ele investigou os fenômenos e chegou até essas conclusões. Ele vai falar que a observação nos esclareceu não somente sobre as qualidades morais, mas também sobre a natureza do que poderíamos chamar estado fisiológico, né? Claro, ele usa essas palavras que se referem à matéria, mas ele quer dizer que conseguiu se descobrir que o espírito ele é um ser que é uma inteligência invisível, mas que ele consegue atuar sobre a matéria. Existe um problema clássico na filosofia que vem desde o filósofo René Descartes. O Descartes vai colocar o problema da alma e do corpo, né? O Descartes, claro, ele aceitava que a alma existia, só que ele coloca uma separação muito radical entre alma e corpo. Ele vai colocar que a alma ou o espírito é absolutamente imaterial, no sentido absoluto que Kardec coloca aqui, e o corpo, claro, é material. Só que surge um problema daí que o próprio Descartes não havia resolvido, que é como uma coisa de uma natureza totalmente imaterial pode agir sobre algo completamente material. São duas coisas de naturezas radicalmente opostas. Algo totalmente imaterial e outro totalmente material. Como é que a alma, o espírito, pode agir assim sobre a matéria? É uma coisa que nem o próprio Descartes resolveu, né?
E a gente poderia dizer que o Espiritismo vem resolver essa questão. Por isso que Kardec está explicando a questão do perispírito, porque essa é uma dúvida que existia muito forte entre as pessoas, né? Como é que pode o espírito, que é algo imaterial, atuar sobre a matéria? Ah, isso gerava muitas dúvidas. É claro que depois, no livro dos médiuns, Kardec vai desenvolver e dar detalhes sobre isso lá no capítulo tanto no capítulo do Laboratório do Mundo Invisível, quanto na teoria das manifestações físicas, né? Ele vai explicar como é que isso se dá, mas de maneira mais simples, como ele coloca aqui, a existência do perispírito resolve isso. Na visão do Espiritismo, a alma não é um princípio absolutamente imaterial. Ela possui um invólucro, como Kardec diz aqui, um invólucro semimaterial que permite à alma, a matéria com matéria, você ter, é possível essa relação, né? Então, a partir disso, o espírito consegue agir sobre a matéria por conta do perispírito. Então, ele vai fazendo um resumo exatamente desses pontos a que o espiritismo foi chegando aqui, né? Por exemplo, a gente poderia citar várias coisas, mas no final do primeiro parágrafo que nós lemos, ele diz: pode-se acompanhá-los, está falando dos espíritos, né? Kardec vai fazendo um estudo completo sobre os espíritos, como eles se relacionam, como eles vivem, o que ocorre logo depois da morte. Não se conhecia isso, esse período de perturbação da alma. O período de perturbação que Kardec vai mostrar no livro no Céu e Inferno é uma coisa que as pessoas não sabiam que existia, a não ser a partir da ideia equivocada do inferno, com penas de castigos físicos e penas eternas. Só que esse estado psicológico de perturbação, que era momentâneo e que a prece auxilia, que a evocação auxilia, você ia como se fosse um processo médico, né, de tratamento. Você vai acompanhando. Kardec mostra isso muito bem no Céu e Inferno. Você vai acompanhando o espírito semana a semana. Ele mesmo vai relatando a melhora dele a partir da prece e das evocações. Ele relata a expiação que ele está passando. E ele relata como foi o gênero de vida dele. E aí você vai liga a expiação com o gênero de vida ou de morte. Isso é fantástico, é um trabalho completamente inédito na história da humanidade, você estudar a vida após a morte nesse detalhe. Isso não existe, não existe ninguém que tenha feito algo próximo disso. O nível de conhecimento que nós temos hoje sobre a alma logo depois da morte é uma coisa impressionante, por conta de Kardec. Aquela obra, O Céu e o Inferno, e as outras também, né? Então ele vai colocando esses resumos aqui, né? Pode-se acompanhá-los em todas as fases de sua existência de além-túmulo, desde o instante em que abandonam o corpo e observar sua situação segundo o gênero de morte e modo pelo qual viveram na Terra, que são as duas variáveis aí que Kardec vai encontrar, que determinam o grau de duração da perturbação, né? Perturbação todos passam após a morte, aquele estado de confusão momentânea que o espírito tem, confusão das ideias, não tem consciência plena da sua individualidade. Agora, a duração da perturbação pode ser mais ou menos longa, como ele explica lá no Céu e Inferno. E essa duração mais ou menos longa depende do gênero de morte e depende do modo pelo qual a pessoa viveu, né, na Terra. Espíritos felizes passam de forma mais rápida pela perturbação. Espíritos sofredores, suicidas, assassinos, têm um período de perturbação maior, porque estão sofrendo ali os efeitos daquele gênero de vida. O espírito está sofrendo nas suas sensações, nas suas percepções, e no estado de, de consciência mental que ele tem, ele vai sofrer os efeitos da vida moral que ele teve na Terra. E
na verdade, é uma sabedoria divina. Ele já está espiando aqui o que ele viveu na Terra. O Kardec mostra isso lá no Céu e Inferno. Logo após a morte, ele já está espiando os males que ele cometeu na Terra, né? E aí Kardec mostra a importância do arrependimento. São 3 momentos lá, né? Expiação, arrependimento, reparação, depois. É um estudo completo que Kardec faz sobre isso, né? Então é realmente impressionante. E aí ele vai colocando todas essas descobertas que o Espiritismo fez aqui. Então é importante ele colocar a questão do perispírito aqui, porque realmente é uma questão que resolve vários problemas, como esse que eu mencionei, e tudo passa a fazer sentido com relação aos fenômenos físicos a partir do que a gente entende sobre o espiritismo, que também é uma descoberta espírita, né? E aí ele usa esse termo perisperma, né, que vem da biologia, para se referir a essa palavra, perispírito, que ele acaba criando para se referir a esse envoltório semimaterial. Então, é um trecho muito interessante que Kardec vai finalizando essa parte e acho que cumpre com o papel importante que ele queria ali, que é dar esse resumo para a pessoa, para o cético, que é exatamente essa pergunta que o cético faz sobre a origem das ideias espíritas. Impressionante. Ele consegue, até mesmo na resposta, fazer um resumo do espiritismo inteiro. É uma coisa, assim, estarrecedora no bom sentido, porque ele consegue dar todo o resumo da doutrina em poucos parágrafos para mostrar aí exatamente o moderno espiritismo, ou seja, agora o espiritismo tal como uma ciência que foi aí desenvolvida e criada por ele com a ajuda dos médiuns e dos espíritos, né? Impressionante. O, essa noção do trabalho que ele teve, que Kardec teve, a qualidade do trabalho que ele teve, isso, as pessoas sempre tiveram, evidentemente, uma noção de que era um trabalho muito bem feito, mas ficou ainda mais claro a grandiosidade desse trabalho depois que surgiu o Cosme no movimento espírita, mostrando a ordem didática do Livro dos Espíritos. Engraçado que hoje todo mundo repete essa ordem didática, mas muitas pessoas nem sabem que o primeiro a ter esse olhar e trazer isso a público na história do Espiritismo foi o Cosme, né? Primeiro ele começou com um artigo que foi publicado no Reformador, ainda nos anos 80, finalzinho dos anos 80, ele publica um artigo no Reformador, a revista da FEB, e depois ele começa a viajar pelo Brasil dando um seminário sobre isso, porque ele conta que levou 10 anos preparando esse estudo para conseguir visualizar a, a, a estrutura do Livro dos Espíritos, né? E hoje em dia a gente tem isso em forma de livro, né? Tem o primeiro livro do Cosme, a Ordem Didática do Livro dos Espíritos, é justamente sobre esse trabalho que ele fez há muitos anos, né? Lá nos anos 70 ele começou. E graças esse trabalho, a gente hoje tem uma noção da completude dos princípios espíritas, como Kardec fez um trabalho completo, né? Porque o Kardec vai estudar o espírito em todas as situações possíveis. Todas as situações possíveis, que são aqueles 6 estados da alma que o Cosme apresenta nesse livro, né? Você tem o espírito vivendo no corpo, então ele tem todo um estudo. Uma vez que ele descobre que os espíritos existem, ele vai estudar como é que é o espírito enquanto está no corpo, a sua relação com a vida material. Aí você tem a segunda situação, né, oposta, os espíritos vivendo no próprio mundo dos espíritos. Aí você tem a terceira situação, que é o espírito que está no mundo corporal e está indo para o mundo dos espíritos. Essa é uma terceira, ele está de passagem, ele está realizando a passagem, ele está aqui indo para lá. Aí ele vai estudar
o modo de vida das pessoas, o momento da morte, os tipos de morte, o instante da morte, o que acontece logo depois da morte e anos depois da morte. Então ele pega toda a passagem. Aí você tem a quarta situação que é oposta disso, né? Que é o espírito estando no mundo dos espíritos, vindo para o mundo material, que é a situação da reencarnação, ou a lei da encarnação, que repetidas vezes vai se tornar reencarnação. Aí você tem uma quinta situação possível, que é você está no corpo físico, mas está interagindo com o mundo dos espíritos, que é o fenômeno da emancipação da alma, que ele vai tratar no Livro dos Espíritos. E você está no mundo dos espíritos atuando no mundo material, que é a mediunidade. Então ele consegue estudar todas as fases do espírito em todas as situações possíveis, né? E claro, aí ele começa, por isso que ele diz, né, a questão moral, porque você pode ver as diferenças entre os espíritos, a diferença entre as individualidades, as diferenças de como os espíritos viveram, pensaram, agiram, desejaram, influenciando na, na felicidade ou infelicidade pós-morte. Ele vai pela primeira vez ter um estudo em que ele mostra a relação dos desejos e das ações da alma com o seu estado de felicidade e infelicidade após a morte. E aí, quando ele tem todo um cuidado para dizer, deixa eu colocar aqui na tela, ele tem todo um cuidado para dizer que ele diz assim, ó, sobre a sua natureza e sobre o que poderíamos chamar estado fisiológico. Ele não diz diretamente estado fisiológico, que, claro, é uma maneira de dizer que ele também estudou, claro que de maneira limitada, mas ele conseguiu fazer um estudo fisiológico também, não só moral, porque ele vai mostrar também que, por exemplo, o modo como os espíritos pensam, agem, conforme os seus desejos, conforme o seu estado na escala espírita e como ele viveu, como ele morreu, isso também interfere nas percepções, sensações e na locomoção que o espírito tem após a morte no mundo dos espíritos. Então há uma influência material também do que a alma é na sua situação. Por isso que ele diz, poderíamos chamar de estado fisiológico. Conforme o estado da alma, isso também interfere nas percepções e sensações da alma, nesse mundo fluídico que ele vive, em que os pensamentos interferem nessa matéria que rodeia os espíritos. Então, ele consegue também fazer uma espécie de estudo fisiológico. Então, é muito impressionante, né? E ele consegue, inclusive, fundamentar experimentalmente a ética espírita, né? Porque agora, por exemplo, quando o espiritismo diz que é contra o suicídio, por exemplo, essa recomendação moral ela tem uma fundamentação na própria experiência dos suicidas. Não é apenas uma recomendação, não é apenas uma recomendação teórica, né? É uma recomendação também que tem como consequência o estudo experimental das próprias pessoas que passaram por isso. E assim como toda a recomendação moral que o Espiritismo vai fazer, né? Você, você faz uma relação de causalidade, como o espírito está baseado em como ele agiu. Então você tem aí uma teoria moral baseada justamente na experiência, né? Que é uma coisa também inédita, né? Vamos ver se tem outro ponto aqui para ressaltar no texto. Ó, felizes, desgraçados que são seres à parte, não são seres à parte da natureza. Então você viu, ele discute toda a questão de anjo, demônio, o que que são, por que que a gente tem essa ideia nas nossas tradições religiosas, o que que significa isso, por que que a gente criou isso, mas o que que quer dizer. Ele consegue ir pegando todos os pontos das discussões da própria história da filosofia e da religião e resolvendo com essas experiências, né? As almas daqueles que viveram na Terra, povoam os espaços, ele consegue observar que os espíritos também, a maneira como eles vivem materialmente é bem diferente, né? Os espíritos não, eles têm uma capacidade de locomoção no universo, a maneira como eles se comunicam é diferente, a maneira como eles se transportam é diferente,
Aí veja que ele vai caminhando para a questão do perispírito, porque ele está falando da parte fisiológica, né? Não só da parte moral. Mostra que os espíritos estão em todos os lugares, então não há lugares especiais, não há barreiras materiais, não há lugares sagrados. Ele vai, tudo isso, que são coisas que estão ligadas às nossas crenças e ao nosso dia a dia, essas experiências, né, vão mostrando, inclusive a questão de conversar com os parentes, os amigos, já que os espíritos estão à nossa volta, eu posso, inclusive, por dedução, conversar com aqueles que eu amava, que partiram antes de mim, né? Então ele entra na questão das evocações, como saber a identidade, porque uma vez que você conversa, você tem que reconhecer, né? Daí ele fala ali, ó, cada qual por sinais incontestáveis reconhecer seus parentes, pode-se acompanhá-los em todas as fases da existência além do túmulo, então ele vai desde o momento da morte até depois, mas ele estuda também os vivos, né? Ele evoca espíritos de pessoas vivas que têm deficiências físicas. É um estudo muito completo, né? A gente vê aquela comunicação que o José costuma sempre citar, que o espírito, o homem recém morreu, nem foi ainda velado e ele já vai lá evocar, porque está justamente no que ele está dizendo aqui, né? Ou seja, estudando em todas as suas fases. Isso é o verdadeiro cientista, né? Ele tá, já que eu sei que aquele ser existe, eu quero saber em todas as situações como é que ele se comporta, o que que ele sente, o que que ele não sente, o que que ele vê, o que que ele pensa, onde é que ele está, como é que ele vive. Ele vai fazendo tudo bem completo, né? Enfim, soube-se que eles não são entes. Aqui ele entra. São entes abstratos e materiais no sentido absoluto da palavra, possuem invólucro. Aqui ele vai fazer, então, um estudo que, sem a experiência, por que que ninguém havia tratado do perispírito antes, como Kardec fez? Porque só com a experiência você conseguiria chegar nesse. Porque é uma teoria muito complexa e que não se comparava a nada do que haviam pensado até então. A teoria que ele vai apresentar de como a natureza da alma é e como que ela interage com o mundo material é muito complexa, principalmente para a época, mostrando que não tinha como ninguém ter imaginado. E ele vai ter que usar o próprio diálogo com os espíritos e as experiências para chegar em algo que o próprio Kardec vai dar o nome de perispírito, né? Ou seja, é algo que está em torno do espírito, que ele sabiamente vai chamar de fluido, que isso também a gente teve a colaboração do Cosme para nos ajudar a entender isso, né? Ao chamar de fluido, ele não compra uma briga com as demais ciências, porque ele não está assumindo explicar a natureza dessa matéria, mas ele está simplesmente afirmando que há um elemento material. Por que que há um elemento material? Porque os fenômenos mostram a existência desse fenômeno material, mas que ao mesmo tempo ele não é da mesma natureza da nossa matéria conhecida. Ele é um tipo de matéria que consegue dialogar tanto com a alma, que tem uma natureza desconhecida, quanto com a nossa matéria propriamente dita. Por isso que ele vai chamar de semi-material. Em alguns momentos ele chama também de semi-espiritual, porque quer dizer a mesma coisa, né? É algo que está entre essas duas realidades e consegue fazer o diálogo. Ele chega na teoria do perispírito e ele vai mostrar que todos os fenômenos vão ter como chave o perispírito, porque é a maneira como os espíritos conseguem se manifestar. Aí ele faz todo um estudo do perispírito. Claro que aqui a gente está vendo rápido, porque é só um resumo, né? Mas nós vamos estudar tudo isso, inclusive aqui no que é o Espiritismo, quanto nas outras obras. Aí ele fala, invisível no estado normal, mas que em certos casos e por uma espécie de. Olha, ele usa a expressão por uma espécie de, né? Para mostrar que não é exatamente isso, mas é uma maneira de você explicar. Uma espécie de condensação de disposição molecular, ela pode se tornar visível e tangível. Então, ele vai se apoiar na própria ideia dos fluidos estudados pelas outras ciências. Os outros fluidos também são de uma matéria mais sutil que, em condições especiais, conseguem causar efeitos na nossa matéria grosseira. Ele usa a mesma lógica para os fenômenos espíritas e diz: olha, há um fluido nos fenômenos espíritas que faz a mesma coisa. Em condições especiais, ele consegue atuar na matéria, se tornar visível e tangível, inclusive atuar na nossa matéria, fazer um médium escrever, fazer objetos se movimentarem. Por isso que ele vai dizer lá na Gênese que o espiritismo tem nas demais ciências apoio e controle. E aqui ele dá o exemplo do apoio, que ele vai usar em alguns momentos na teoria dele. Por que apoio?
porque ele usa a mesma lógica. Ele vai dizer assim: olha, os fenômenos químicos e físicos eu tenho determinadas matérias que eu desconheço a natureza, que são mais sutis, mas que em estados especiais elas conseguem atuar na matéria grosseira. E na época dele, ele que ainda não se entendia muito bem eletricidade, ele dá como exemplo o fluido elétrico. Ou seja, é algo de uma natureza diferente, mas que num estado especial consegue. Aí ele dá o exemplo do raio, né? A eletricidade do raio consegue rachar um tronco de uma árvore. Aí por isso o apoio das demais ciências. Ele vai dizer, olha, o fenômeno espírita tem a mesma lógica. Há uma matéria que a gente não sabe a natureza, por isso é fluido, e ela, em condições especiais, consegue interagir com a nossa matéria. E aí, com isso, ele usa isso de base para sustentar toda a teoria da ação dos espíritos sobre a matéria lá no Livro dos Médiuns. Então, ele vai costurando muito direitinho. Além de fazer um estudo profundo e completo, ele também vai fazendo um estudo coerente, né? Ele não vai passando do ponto, ele vai usando as próprias ciências para manter aquilo dentro do limite do aceitável, do racional, do controlável, justamente para apresentar uma ciência bem construída, né? Aí aqui, enquanto dura o corpo, aí ele vai tratar um pouco mais sobre o perispírito, né? Que a gente vai ter tempo de ver com mais detalhe essa questão, que no próprio perispírito é muito controversa a questão do perispírito, mas Kardec explicou muito bem sobre o papel desse chamado perispírito para todo o fenômeno espírita. E aqui ele diz, né, tal em poucas palavras, por isso que é um resumo, né, a história do espiritismo. Então você vê que realmente tem muita coisa para ser estudada, é uma ciência muito séria, baseada em experiências, em fenômenos, é uma coisa surpreendente, né? Não é. Ele deixa claro para o cético, com essas palavras aqui, já para concluir, eu passo e passar para o José, ele deixa muito claro que se trata de um estudo sério. Portanto, nós estamos diante de uma ciência que precisa ser estudada seriamente, como qualquer outra ciência. E ele apresentou aqui em poucas palavras o tamanho disso, né? É uma coisa muito impressionante. Bom, eu passo para o José colocar as últimas considerações e também se despedir, depois eu me despeço com os recados. José. É isso mesmo. É um item que tem como característica mesmo mais esse resumo, né? É um, é um item que Kardec vai resumir várias coisas. Ele era bom nisso, né? Gostava de fazer isso, sintetizar muitas ideias em poucas palavras. Ele começa ali o item falando sobre o surgimento do espiritismo, como é que evoluíram os fenômenos, e você vê, num resumo, ele não faz um resumo de todo o espiritismo, mas só do que é útil ali para explicar o que ele estava querendo dizer, que é o avanço da pesquisa dos fenômenos, né? E ele acaba citando o perispírito, que é fundamental para entender como é que você explica os fenômenos físicos, né? Então é isso, nos itens anteriores a gente estava vendo as diversas objeções que as pessoas colocavam contra o espiritismo, né? A oposição da ciência, o fluido, é, a ideia do reflexo do pensamento, várias objeções que existiam. Tinha um debate bem forte de ciência ali, né? E esse foi mais um resumo. E no próximo a gente vai para os meios de comunicação, né? A gente continua no diálogo cético, que ele vai entrar agora mais na questão da comunicação propriamente dos espíritos, como é que ela se dá com os homens, né? Ele vai explicar bastante coisa relacionada a isso. Enfim, fica o convite novamente para as pessoas lerem essa obra, né? A Henriette está comentando aí também, né, no final. Não tem como não entender o espiritismo através do estudo de Kardec, é só estudando Kardec mesmo para a gente conseguir compreender aqueles princípios fundamentais do espiritismo, né? É isso mesmo. Então leiam esse diálogo, leiam a obra que o espiritismo é fundamental, não só para aqueles que desejam conhecer o espiritismo, mas para os próprios espíritas. É fundamental conhecer essa obra, aprender argumentação, aprender como é que Kardec lidava com as objeções. É uma obra fundamental. Então, a gente fica feliz de mais uma vez poder comentar com vocês o nosso entendimento aí sobre a obra. Seguimos estudando e na semana que vem a gente continua para falar mais um pouco sobre Allan Kardec
e sobre essa obra, o que é o Espiritismo. Grande abraço a todos e boa noite. É isso aí. Quarta-feira que vem estamos de novo. Aqui tá o link de novo, ó, pessoal, para quem quiser entrar no grupo do WhatsApp. Eu vi que agora muita gente entrou durante o estudo. Tá aqui nos comentários. E para finalizar, você pode agora comprar produtos através do Kardec Tube, né? Aqui tá uma obra que a gente já estudou e que tem também um objetivo que essa, o que é o Espiritismo tem, só que essa é mais resumida ainda. Esse é um livreto de Kardec para quem não conhece nada de Espiritismo, escrito por ele, pouco conhecido. Às vezes as pessoas querem, como é que eu posso indicar algo para a pessoa começar? Ele escreveu essa obra aqui. E o IDEAC, lá, o Instituto do Cosme, fez essa edição muito bonita, simples, barata. Então você pode comprar, comprando aqui pelo nosso link, você ajuda o Kardec Tube, mas você pode comprar para você, para dar de presente. É uma excelente obra, basta clicar aí no link dos comentários. E também a obra do Cosme, né, que ele lançou por último agora, no início do ano, Mediunidade com Kardec. É uma obra prática, ele teve essa intenção, ele fez uma obra bem prática, ele não se deteve tanto na teoria, porque isso já está nas obras de Kardec, mas ele reuniu tudo que está na obra de Kardec, nas 22 obras, para fazer uma espécie de resumo prático para a mediunidade. Então é excelente, quem quiser também adquirir, aqui através do link dos comentários, ou na descrição, ou pode chamar no WhatsApp, que a gente oferece, com isso você ajuda o Kardec Tube. Tudo que você quiser comprar pelo Mercado Livre, sejam outras obras de Kardec, outras obras do Cosme, é só nos pedir o link que a gente gera e você compra. E qualquer outro produto que você queira comprar no Mercado Livre, eu gero o link na hora, não muda nada para você, não muda preço, não muda o local que você está comprando. É simplesmente por a gente divulgar através do nosso link que o Mercado Livre nos remunera. Então você pode aí ajudar o Kardec Tube também adquirindo bons produtos espíritas ou aquilo que for da sua vontade, né? E agora eu fiz essa semana, acho que foi ontem, né? Eu fiz o Linktree. Para quem não sabe o que é Linktree, você clica nesse link aqui, é um link onde estão todos os links do projeto Kardec Tube. Então você clica aqui nesse link e você vai ter acesso ao TikTok, ao Twitter, ao Instagram, ao Facebook, à página do YouTube, o grupo do WhatsApp. Então é uma maneira de colocar no mesmo lugar todos os acessos ao projeto Kardec Tube. Então você pode também ajudar a divulgar e também clicar ali e ter acesso a tudo. Certo? Amanhã estamos de volta às 14 horas para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. À noite estudamos a revista espírita.net, amanhã às 20 horas. Estamos estudando um caso de uma criança que sofria de uma possessão agora em 2021. Então, quem tiver curiosidade, assista. E semana que vem voltamos aqui para estudar o que é o Espiritismo com o trio completo. Quero agradecer ao José, ao Lauro que está aí em off, e todos vocês que estiveram aqui. Não saiam daqui, quem não é inscrito, sem se inscrever. Uma boa noite a todos.